Tudo bem, pode dar. Ok. Ixi, o meu está aparecendo aqui. Ronaldo, você pode tirar um instantinho só a sua apresentação, por favor? Depois a gente volta com ela. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Eu mudei o Vai ponto. de novo no compartilhar. Eu estou tentando aqui. Descompartilha. Só bater ali no compartilhar, share screen, aí você de unshare aí qualquer coisa, que o meu tá em português. New share, stop share. Espera aí, é porque eu mudei o pointer. Por que não... Ah, deixa, se ficar complicado, deixa. Deixa, se eu Tô vou. tentando, não, estou tentando tirar aqui. O pointer. Por que o pointer Não, não... deixa, Ronaldo, deixa, não tem problema não. Não esquenta, não. Então, boa tarde a todos. Estamos nós aqui numa outra quinta-feira, ao meio-dia, não sei se é ao meio-dia, né? E hoje nós temos o prazer de receber um amigo de algumas, tem algumas datas, né, Ronaldo? Sim. Meu, do Mencalha, né? Faz parte em algum momento das nossas histórias. É o professor Ronaldo Morrana Borges, é professor titular do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ. Ele fez, ele é formado e graduado em Química e fez o seu PhD na pós-graduação em Química Biológica, que é do Instituto de Bioquímica, né? E fez um pós-doutorado na Scripps Research Institute, e agora também ele voltou para a Califórnia e ele está nos falando internacionalmente. Olha como nós somos importantes, né? Veio diretamente da Califórnia para nos falar sobre o que ele anda pesquisando. Ele é pesquisador 1 do CNPq, cientista do nosso estado, e o Ronaldo tem uma carreira bastante interessante, porque o Ronaldo ele investiu dentro de tecnologias avançadas, né, já no início da sua, desde que ele começou na sua carreira, e hoje ele coordena o Centro de Espectroscopia de Massa e de Biomoléculas, o CEMBio, da UFRJ, que é um centro que a gente estava até conversando sobre isso agora há pouco, que é um centro em que você pode pegar as suas amostras, se inscrever, e ele tem uma core facility, como a gente chama, e você pode analisar as suas amostras. O Ronaldo ele tem trabalhado muito com essas tecnologias, especialmente na parte de vírus, né? Ele é uma das pessoas de referência nessa parte de vírus, né? E é o que ele vai nos falar hoje sobre a caracterização funcional e do interatoma de proteínas virais na infecção por arbovirus, né? Ele esteve à frente de vários projetos, inclusive desde a dengue até agora a chikungunya, né, Ronaldo? E então é o que ele vai nos falar aqui, e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para vocês escutar o que ele está falando e ver o que ele está aprontando lá pela Califórnia também, né? Ronaldo, muito obrigado por você ter aceitado. Foi um prazer ter você aqui, né? E espero que qualquer hora a gente possa recebê-lo de volta ao Brasil, ao vivo e a cores. Cristina, muito obrigado, né, pelo convite, me senti honrado. É um prazer estar falando, apresentando meus dados para vocês. Eu vou apresentar, então, como a Cristina falou, eu estou aqui na CCD, né, na Universidade da Califórnia, em San Diego, especificamente no prédio de medicina regenerativa, é um consórcio de medicina regenerativa que recentemente eu decidi investir em projetos que a gente pudesse tentar entender como o vírus Zika consegue infectar e modular a resposta celular de neurônios, né, e que acabam levando a microcefalia e outras síndromes congênicas de Zika. Então, eu venho trabalhando desde quando eu voltei do meu pós-doutorado na área com a arbovirologia, né? E o que eu vou falar hoje é o conjunto de dados que o meu laboratório tem
obtido e trabalhado ao longo desses 20 anos deixa eu só ver aqui qual é a apresentação. Isso aqui, isso aqui. Deixa eu ver. Peraí. Aqui da UERJ. Tem duas da UERJ. Eu tirei. Tá, acho que. E tem duas da UERJ. O modo apresentação. Tá. Ok. Deixa eu botar o pointer. Ok. Então, vamos começar. Então, a grande pergunta que eu tenho tentado responder nas minhas linhas de pesquisas é que como uma estrutura tão simples de um vírus, que é composta apenas de uma fita de DNA, uma fita de ácidos nucleicos, proteínas e lipídios, consegue subverter a maquinaria da célula hospedeira para produzir para a sua própria replicação. No caso dos flavivírus, nós temos 11 proteínas que desempenham múltiplas funções durante esse processo de replicação. E essas proteínas, obviamente, têm múltiplas funções porque são apenas 3 estruturais e 7 não estruturais. A dengue e as arboviroses têm se tornado um grande problema de saúde pública, como vocês podem ver aqui no mapa, e basicamente agora, não só no hemisfério sul, mas também parte do hemisfério norte, tem a presença do mosquito, que é o transmissor, né, o principal transmissor das arboviroses, e, consequentemente, a distribuição dessas diferentes arboviroses, dos arbovírus, para todo o hemisfério sul e também já pegando os Estados Unidos, até encontrando no Canadá. Então, você vê que mudança climática tem tido um efeito também significativo nesse processo de disseminação dessas doenças. Dentro da família, da grande família dos arbovírus, nós temos... Momento, tem umas coisas aqui que eu não estou acostumado com esse... Está aparecendo as pessoas, é isso? Puxa para o lado. Você pode puxar tudo para um lado ou para o outro. Deixa eu tirar o pointer. Espera aí. Pointer. Porque quando está no laser pointer, ele não me deixa. Agora foi. Desculpa, gente. Ok, foi. Então, nós temos aqui dos flavivirídeos, da família Flaviviridae, e tem uma família Togaviridae. Dentro deles, temos o exemplo da febre amarela, dengue, zika, o West Nile, que é relevante aqui. No caso das famílias Togaviridae, nós temos o síndrome de chikungunya e o maiaro, e esses dois temos trabalhado no laboratório também. Então, são doenças humanas graves, como febre hemorrágica, causando febre hemorrágica, febre bifásica, encefalite, meningite, desordem neurológica, no caso de Zika. Nós sabemos que centenas de milhões de pessoas são infectadas, né? Ao longo do ano. Infelizmente, não há uma vacina, uma terapêutica disponível contra a maioria dos flavivírus. Nós temos algumas vacinas em andamento, mas no mercado ainda não. E nós temos um grande problema, que é a inexistência de um modelo animal adequado, que realmente você possa extrapolar seus resultados. No caso, especificamente de dengue, que eu vou falar mais ao longo da minha apresentação, é o vírus mais prevalente, transmitido em todo o mundo. Ele possui 4 sorotipos antigenicamente distintos, que é o dengue 1, 2, 3 e 4. Estima-se que 300, quase 400 milhões de infecções ocorram por ano e que leva a quase 500 mil casos graves que requerem hospitalização e mais de 20 mil casos de morte, principalmente em países tropicais. No caso do Zika, nós sabemos, nós fomos afetados, né, com uma epidemia em 2015, isso gerando várias complicações neurológicas, como síndrome de Guillain-Barré em adultos e microcefalia em recém-nascidos, o que nós denominamos síndrome congênita de Zika. No caso do West Nile chikungunya, nós sabemos que já causaram
milhões de infecções nas Américas nas últimas 2 décadas. Em relação às manifestações clínicas de dengue, a OMS mudou recentemente essa classificação, separando em três casos: dengue com e sem sinais de alarmes e dengue grave. Né? Então, quando você tem suspeita de dengue, você tem vários sintomas comuns de gripe, né? Só que, se você começa a ter dor abdominal, vômito persistente e sangramento de mucosa, isso daí já caracterizado como uma dengue com sinal de alarme, que isso, dependendo do paciente, pode evoluir para um extravasamento plasmático grave, sangramento grave e envolvimento grave dos órgãos, que pode levar à morte. Então, isso daqui é um processo importante de classificação, de forma a acompanhar o paciente quando ele começa a ter sinais graves, sinais de alarme que pode levar a dengue grave. A estrutura do vírus, dos flavivírus, é muito parecida, e ele tem 3 proteínas estruturais, que chamam de capsídica, proteína pré-M, que é clivada na proteína M, proteína de envelope, e as proteínas não estruturais, 1, 2A, 2B, 3, 4A, 4B e 5. Então, são apenas 5 proteínas. 7 proteínas não estruturais, sendo que 4 delas são proteínas transmembrana. Não tem uma função, mas as outras 3 são as que têm mais relevância. No nosso laboratório, e o genoma é um genoma de 11 quilobases, é um genoma muito pequeno. Então, é um vírus bastante compacto, de 50 nanômetros. No nosso laboratório, nós já temos trabalhado com a proteína capsídica, com a proteína de envelope, bastante com a proteína NS1, que eu vou falar bem na apresentação, a proteína NS3, que ela tem atividade proteásica, NTPásica, helicásica, que é muito importante para a replicação, e a proteína NS5, que é a RNA polimerase dependente de RNA, a maior proteína e mais conservada dentro dos flavivírus. Os flavivírus acabam infectando vários tipos celulares diferentes, como células dendríticas, macrófagos, células endoteliais, células de fígado. No caso de dengue, é bastante evidente, né? Quando você tem o órgão que é o mais afetado é o fígado. O processo de infecção ocorre pela interação do vírus com receptores de membranas, que não sabemos ao certo quais são ainda. Nesse processo, há a endocitose mediada por receptor, e nesse momento da formação desse endossomo com baixamento de pH, a fusão de membrana, levando a liberação do nucleocapsídeo para o citoplasma, em momento em que ele é desfeito, liberando o RNA viral para direto fazer a replicação, porque esse RNA é fita polaridade positiva, então ele já está pronto para fazer a tradução das proteínas virais e, consequentemente, mais fitas de RNA. No retículo endoplasmático, na região perinuclear, você tem o eixo que nós chamamos de vesicle package, onde você tem a formação das partículas virais, os viriões imaturos, que são transportados para o Golgi, onde você tem um processo de maturação, até aquela clivagem da proteína MM, e você forma o vírus maduro e que vai depois ser exoccitado e infectar outras células. Então, é um processo bem simples de infecção. Então, o objetivo geral do meu laboratório tem sido identificar e caracterizar interações das proteínas de flavivírus com biomoléculas do hospedeiro, para melhor compreender o seu papel nos processos biológicos durante a infecção viral. Eu sou uma pessoa que interage com as outras pessoas, gosto de interação, e, no final das contas, isso foi transferido, né, foi passado para os meus projetos, que tem me estimulado bastante, de tentar entender como acontecem as interações entre essas proteínas com as biomoléculas do hospedeiro. Então, a primeira proteína que eu vou falar é a proteína S1, onde eu tenho mais publicação. A proteína S1 é muito interessante, porque ela tem vários papéis, né, dentro do processo de replicação e dentro da patogênese, do caso dos flavivírus. Ela participa em diferentes estágios do ciclo viral. Ela é a única proteína viral secretada.
ela se acumula em vários órgãos, particularmente no fígado, causando disfunção hepática em casos mais graves, e os níveis de NS1 parecem ser mais altos na dengue grave. Por outro lado, a NS1 é altamente imunogênica, está envolvida na ativação do sistema complemento, como a gente vai ver daqui a pouco, e, embora seja muito estudada, ainda há várias perguntas em aberto sobre o seu papel no ciclo viral da patogênese dos flavivírus. Então, aqui só tem esse diagrama, esse desenho, mostrando como acontece a síntese e a secreção da NS1. Por que isso é importante? Porque, como vocês vão ver, ela se apresenta em vários estados conformacionais, e isso daí tem a ver, tem função no seu... tem um papel importante na sua função. Então, ela é formada como monômero nessas vesicle pacts, né, onde tem um complexo de replicação. Então, está mostrando aqui essa forma monomérica. Ela é glicosilada, tem 2 sítios de glicosilação, e imediatamente ela forma um dímero associado a lipídios, e o colesterol nos chama de lipid raft. Esses lipid rafts são carregam, né, a NS1 nessas pequenas vesículas, indo para o Golgi, onde ela tem a adição de açúcares complexos e depois é levada para a secreção. Com a secreção, ela é secretada como um hexâmero. Então, na verdade, ela é formada como monômero, passa para o estado dimérico e é liberada como hexâmero. Ou ela fica associada na membrana, ou por âncora de GPI, ou associada a esses lipid rafts, como dímero. E por isso que nós conseguimos identificar a proteína no sangue, e ela, nessa condição, está como um hexâmero. Então, aqui nós temos todas essas condições de formação. E como hexâmero, é importante ressaltar que recentemente foi descrito que, na verdade, ela parece uma estrutura de HDL, que ela tem, seria um trímero de dímeros formando um hexâmero, e no meio dela um core lipídico, seria uma glicolipoproteína, né? A estrutura dela foi resolvida recentemente, e ela, do dímero, do hexâmero, então ela tem 3 domínios: domínio beta-leda, um domínio wing e um beta-row, que formam interação com outro monômero. Como eu falei, ela é uma glicoproteína que apresenta 2 sítios de glicosilação, 2 asparaginas. Ela é essencial para a replicação, porque se ela for retirada, ela não há replicação. Ela tem em torno de 350 kilodaltons, né? E é super conservada entre os flavivírus. E, como eu falei, ela tem diferentes formas de oligoméricas e também se apresenta em diferentes locais celulares, inclusive no plasma sanguíneo. Então, quando a gente começou a trabalhar com a NS1, o objetivo era tentar obter a proteína para poder responder algumas perguntas que nossos colaboradores tinham em relação à sua imogenicidade. Então, foi uma colaboração que a gente começou com a professora da Alves, da Fiocruz, e a primeira forma de se estudar é tentar expressar a proteína. E nós começamos a fazer no sistema mais simples de E. coli. Até naquela época, se dizia que não era o sistema adequado, porque, como ela formava dímero e tinha que ser glicosilada, e a gente sabe que a E. coli não glicosila, e não sabia se que ela poderia ter forma dimérica, então nós trabalhamos em diversos protocolos para poder obter a forma dimérica dessa proteína. Um ensaio muito simples para poder ver se ela está dimérica ou não é você fazer um gel de SDS-PAGE, como eu estou mostrando aqui, se você colocar DTT e também não ferver. Então, quando você faz nessa condição, o que acaba acontecendo é que, por exemplo, aqui nós temos aqui o HIT, que seria a amostra fervida, que é a condição clássica de um gel de SDS-PAGE, e o não fervido. O que acontece? Você tem a formação do dímero. A gente conseguiu monitorar e conseguimos identificar pelo menos 2 protocolos em que eu tinha um acúmulo desse dímero. E aí, a partir desse resultado, nós avaliamos se essa estrutura obtida nessa condição de renovelamento que nós conseguimos obter para poder obter a proteína NS1 é capaz de ser reconhecida por anticorpos produzidos contra o vírus, que são anticorpos
que reconhece epítopos conformacionais. E aí a gente verificou que sim, que esse protocolo obtido, que nós chamamos de protocolo número 3, era capaz de ser reconhecido por esses anticorpos conformacionais produzidos contra o vírus da dengue, mostrando que nós tínhamos conseguido uma proteína que era imunogenicamente ativa. A partir dessa condição, nós produzimos anticorpos policlonados contra essa proteína para tentar para que esses anticorpos pudessem ser usados para uma forma de identificação, de diagnóstico de amostras de pacientes. Então, aqui nós verificamos em que esses anticorpos produzidos contra essa proteína aqui eram capazes de reconhecer NS1 de soro de pacientes, assim, praticamente 100%, parcialmente soro de pacientes infectados com dengue 1, não reconhecia NS1 de dengue 3, e ali que isso eram amostras que não se tinha um diagnóstico fechado, e a gente viu que ele era capaz de ter um papel importante no diagnóstico de soro de pacientes que não tinha sido conseguido ser identificado por outros métodos que existiam naquela época. Então, com isso, nós conseguimos montar uma ferramenta de análise bioquímica importante, tendo a proteína purificada e anticorpos contra essa proteína que eram capazes de ser reconhecidos pela própria NS1 de soro de paciente. Só que, como ela não é glicosilada e ela não na verdade era importante ter essa forma glicosilada, e para poder a gente queria ver se a gente conseguia avaliar se essa glicosilação era importante, não só para a estabilidade, mas também para a sua função. Nós decidimos expressar a proteína S1 de DENV2 em pica-pastore, que é uma levedura. Isso foi feito em colaboração com a professora Eleonora Kurtenbach, que é uma especialista nesta área, e a gente conseguiu, clonando e expressando uma condição em que nós, adicionando metanol, que é o indutor de expressão, diferentes concentrações, percentual de metanol, e 72 horas de expressão da proteína S1. E também fazendo ensaio da amostra fervida e não fervida, mostramos que ela era produzida na forma dimérica. Isso foi super legal. E aí, uma outra coisa é avaliar se ela realmente estava glicosilada. E aí a gente fez uma digestão com duas enzimas, que são as enzimas mais comumente utilizadas para ver se tem glicosilação, que é endo-H-EPNGase e F, e verificamos que houve uma diminuição da banda no gel de SDS em relação a uma proteína não digerida, mostrando que realmente sim havia sido glicosilada. E o mais interessante é que essa proteína, o recombinante obtida de pica-pastores, era reconhecida por anticorpos que são anticorpos que reconhecem epítopos conformacionais, quando comparado com a NS1 produzida a partir de células infectadas, né, com vírus DENV2, e aí mostrando que realmente você tinha a produção de uma proteína conformacionalmente equivalente a uma proteína produzida pelo vírus, e isso daí passou a ser um modelo de estudo para o nosso laboratório. Infelizmente, o rendimento obtido para a NS1 em pica-pastores, diferente de várias outras proteínas que têm uma abundância muito grande, o rendimento era muito baixo e a gente acabou não seguindo muito da expressão dessa proteína nesse sistema. A gente acabou passando pelo sistema de drosófila e célula de mamífero. Nessa época, eu passei a ter um interesse importante de tentar entender justamente a interação entre essas proteínas. As proteínas dos vírus e as proteínas da célula hospedeira, e tentar entender como essa interação poderia estar sendo utilizada para a subversão da maquinaria celular para a produção de mais vírus. E, para isso, para esse tipo de análise, a gente tem várias técnicas, e uma das técnicas para análise em larga escala, já que eu não sabia quem era o parceiro, era o sistema de duplo de levedura, e que funciona da seguinte maneira: você tem um sistema bioquímico que você fusiona num plasmídio a sua proteína de interesse, que nós chamamos de bait, fusionada a um domínio de ligação DNA. E, no outro plasmídio, você tem uma biblioteca de cDNA produzida, né, a partir, por exemplo, de RNA mensageiro de célula de fígado ou do próprio organismo inteiro,
clonada, fusionada ao domínio de ativação. Esse domínio de ligação DNA de ativação compõe uma proteína que agora está dividida em duas. Então, quando você tem uma interação, na levedura, esse domínio de ligação DNA se liga a essa região promotora aqui, desculpa, reguladora, e se há interação, você tem, na verdade, ativação de promotores e que vão levar a algum fenótipo, né, e crescimento dessa levedura em meio axotrófico. Então, você tem, nesse caso, promotores que vão ativar a produção de histidina, adenina, um antibiótico eurobazidina e beta-galactosidase. Esse sistema é o que utilizamos, foi o Two Hybrid System da Clontech, e com isso, nós, utilizando meios auxotróficos definidos, conseguimos mapear diferentes interações. O que a gente acaba tendo na verdade, uma biblioteca desse sentido, em que você tem o crescimento de levedura em função desses meios. Quanto maior crescimento em meios mais restringentes, significa que a interação é mais forte. E a colônia azul significa que houve ativação daquele gene de beta-galactosidase. Então, você tem aqui, essa aqui definiu para a gente quais potenciais proteínas poderiam estar interagindo. Então, a partir desse resultado, nós extraímos o DNA, os plasmídios dessa levedura, e sequenciamos e identificamos o gene. Tá? E aí conseguimos identificar quais seriam as proteínas que estariam potencialmente interagindo com a proteína de interesse. Fizemos isso para a proteína NS1, para a proteína NS3, para a proteína NS5. Da NS3 eu vou falar daqui a pouco, NS5 eu não vou mencionar. Com isso, nós geramos essa tabela e que nós temos várias proteínas que já tinham sido descritas anteriormente, confirmando que o sistema funcionou, e também identificamos uma proteína importante, que é a C1q, que nós vamos falar daqui a pouco, que é uma proteína de complemento. Também identificamos uma proteína, a vitronectina, que também vamos falar nesse trabalho, e a lipoproteína A, que também vou mencionar. Além disso, identificamos a C4A, que já tinha sido descrito na literatura, um parceiro de interação da proteína NS1, e várias outras proteínas que nós identificamos aqui, que são proteínas de resposta de fase aguda do hospedeiro, e a gente sabe que essa resposta é importante para a infecção ou para prevenir a infecção. No caso do papel da NS1 na patogênese da dengue, é um sistema bem complexo, porque ela tem essa dualidade entre ela ativar vários sistemas, mas também produzir anticorpos por ser altamente imunogênica. Então, o que já nós sabemos que a sua forma hexamérica interage com o seu próprio anticorpo, por isso que, na verdade, ela antigamente é chamada fixadora de complemento, e ela se liga ao seu próprio anticorpo, formando um imuno complexo. Esse imuno complexo pode levar à permeabilidade vascular, que é uma das consequências da infecção por dengue. Além disso, ela pode ativar várias células do tipo macrófago, aumentando IL-1, TNF-alfa e inflamação. Os seus anticorpos também têm um papel importante, ativação de várias células, então não só a proteína, mas como os anticorpos que são gerados contra essa proteína também são importantes. Além disso, um outro fator importante, ela, de alguma forma, atua modulando o sistema complemento e impedindo a formação do complexo MAC, que é o complexo de ataque à membrana, que eu vou falar daqui a pouco. Então, como vocês podem ver, ela atua em diferentes frentes dentro do sistema complemento e do sistema imunológico, aqui mostrando as diferentes conformações que ela atua. Então, como eu mencionei, como a gente sabia que ela atuava no sistema complemento e a gente tinha identificado a proteína C1q, nós fomos analisar primeiro se havia realmente interação da proteína NS1 com a NS1q. Então, nós compramos a C1q e fizemos um ELISA e mostramos aqui pelo resultado do ELISA que havia um aumento de densidade ótica à medida que você aumentava a concentração de NS1 em relação às concentrações crescentes da C1q, mostrando que havia uma interação física entre as duas proteínas. Nós produzimos tanto a NS1
em BHK, que seria o nosso modelo padrão ouro de NS1, que seria uma proteína hexamérica glicosilada, que está circulante no sangue, ou seja, é aquela que o vírus realmente produz, e a nossa NS1, que nós produzimos em E. coli, e também mostrando que também há interação. E esse resultado importante mostra que, a princípio, a proteína não precisava estar hexamérica nem glicosilada para interagir com a proteína C1q. Fizemos também experimentos de imunolocalização, que dá um indício de que essas duas proteínas estariam colocalizando no mesmo local. Isso não é prova de interação, porque a gente sabe que imunolocalização isso não significa... elas podem estar no mesmo local, mas não estar interagindo, mas se elas tivessem compartimentos diferentes, seria um modo de excluir essa interação, que não foi o caso, mostrando aqui em que nós marcamos a C1q em verde e a NS1 em vermelho, e quando fizemos a sobreposição, mostrando que elas se colocalizavam. Isso seria um dado mais também importante de interação. Um outro experimento que nós temos feito no laboratório seria a coimunolocalização. E essa técnica foi utilizada para estudar uma outra proteína também, que é também do sistema complemento, da mesma forma que a proteína C1q, que é a vitronectina, que também foi identificada pelo sistema duplo híbrido. Aqui, como eu mostrei aqui no duplo híbrido, mostrando aqui a vitronectina ativando também a atividade beta-gal. Fizemos uma imunoprecipitação e mostramos aqui a coimunoprecipitação em células infectadas com dengue, marcando aqui a NS1, né, que foi infectada em relação ao MOC, e a coimunoprecipitação da vitronectina, mostrando que havia interação potencial dessas duas proteínas. Fizemos também um ELISA, mostrando que, sim, à medida que você aumentava a concentração de vitronectina em relação à proteína NS1 fixada, ligada numa placa, você tinha uma interação importante. Isso foi verificado também a partir de um experimento de ressonância plasmônica de superfície, em que nós podemos medir as constantes de afinidade dessa interação, constante de dissociação e de dissociação, de associação e dissociação, ou seja, a constante de afinidade. À medida que você tinha o aumento de resposta de sinal, né, quando você fixava a vitronectina no chip de SPR e passava concentrações crescentes de NS1. E aí você consegue medir a afinidade. E o mais interessante, no caso da vitronectina, foi detectar uma variação de concentração de vitronectina em soro de paciente. Então, por exemplo, aqui, olha, nós conseguimos mostrar pacientes que foi infectado com dengue tinha um aumento da concentração da formação desse complexo vitronectina NS1, em comparação ao paciente saudável, indicando que havia, sim, interação da NS1 com a vitronectina em soro de paciente. Então, essa interação não só foi vista in vitro, e também, né, no nível celular, e também em soro de paciente. No entanto, nós não observamos em relação a pacientes graves e pacientes não graves. Então, a gente não conseguiu, não parecia que não havia diferença entre essas duas condições, mas sim era significativo em relação a pacientes saudáveis. Nós também fizemos um experimento importante, porque a vitronectina participa modulando a resposta do sistema complemento, principalmente da formação do complexo MAC, o complexo de ataca-membrana, né, que forma poros nas membranas e extravasamento do citoplasma. E um experimento que foi feito com a professora Ângela Barbosa do Butantan utilizou hemácias de cabra e um experimento de hemólise, que é comumente utilizado quando você tem para ver essa lise, né, celular. Então, quando nós fizemos isso aqui, é o controle positivo de hemólise, quando você tem aqui 100% da hemólise, que seria o nosso condição padrão ouro, e quando nós adicionamos a vitronectina, ela realmente impede a formação do MAC, que é essa a função dela normal. Só que quando nós fizemos
a NS1 sozinha, adicionamos a NS1 produzida em E. coli, nós também vimos a inibição da formação do complexo MAC. Então, mostrando que a própria NS1 tinha um papel de inibidor desse complexo, que seria interessante, porque, por exemplo, se você imagina que a célula precisa ter que estar íntegra para poder ter replicação, não é interessante formar esse MAC. Mas, então, ela poderia estar regulando nesse sentido. E aí, quando nós colocamos a vitronectina e a NS1 juntas, né, combinadas, formando esse complexo, aí exacerbava ainda mais esse efeito, né, diminuindo mais, inibindo mais a formação desse complexo, quando comparado ao controle do buffer somente aqui, nesse sentido, mostrando que não era o tampão que estava inibindo. Nós realizamos o mesmo experimento também, tanto com a proteína NS1 produzida em E. coli, como também produzida a proteína em drosófila, que é um outro método de produção de proteínas. E aqui, como vamos ver, esse processo de inibição é dependente de concentração, tanto da NS1 produzida em E. coli, como da proteína produzida em drosófila. Então, realmente, havia uma inibição da hemólise, né, inibição do complexo MAC, pela presença da NS1. Nós fomos verificar, então, se, além da interação da NS1 com a vitronectina, se também havia interação da NS1 com as proteínas que formam o complexo MAC, que são as proteínas C5, C6, C7, C8 e C9. Então, todas essas proteínas, essa aqui C2 foi usada como controle negativo, e todas elas interagiram com a proteína S1, aqui mostrando essas curvas de ligação, exceto a proteína C8. E como chamou a atenção, porque a C9 é importante, porque ela é uma proteína que ela forma a polimerização, né, justamente para a formação do complexo MAC, ela se polimeriza. Isso já é descrito que acontece essa polimerização. Então, ela forma um estado trimérico, depois forma uma proteína, forma um estado polimérico. E aí o que nós observamos, já que a NS1 interage com a C9, nós vamos verificar se ela estava inibindo essa polimerização, e a gente verificou que sim, que à medida que a gente aumentou a concentração de NS1, você tinha uma diminuição da C9 polimérica. Isso aconteceu tanto com a NS1 de DENV2, com a proteína de NS1 de Wassenai, como a proteína de Zika, sendo mais pronunciada neste último caso. Isso aqui nós representamos essas bandas, né, a intensidade de bandas, aqui mostrando a densitometria, mostramos aqui a interação da formação da interação da NS1 com a interação da NS1 com a C9, mostrando aqui que é também dose dependente. E aqui mostrando aqui também, só aumentando aqui a diminuição da banda da C9 polimérica. Então, o que significa isso? Que a NS1 não só interage com a vitronectina, como também interage com a C9, impedindo a sua polimerização e, consequentemente, inibindo a formação do MAC e a lise celular. Com isso, nós propusemos um modelo, né, da interação da NS1 com o sistema complemento. Aqui nós, por exemplo, aqui a gente representa, deixa eu ver se tem, desculpa, aqui nós representamos aqui a NS1 na forma hexamérica, interagindo com o complexo, com a proteína C1q e com o anticorpo, né, que formando esse complexo. Esse complexo pode interagir com a membrana, que a gente já sabia, né? Então, de alguma forma, ativar também processos intracelulares. Nós sabemos que a proteína, né, NS1 interage, já sabia, né, com C4b, ativando o sistema complemento, e agora nós demonstramos aqui no nosso trabalho também, interagindo com a vitronectina e com a proteína C9, impedindo a formação do MAC, que é esse complexo aqui, já ataca a membrana e, consequentemente, impedindo que a célula fossilizada. Que, no caso inicial, é importante, no caso, olhando pelo vírus, é importante para que não haja uma ativação do sistema, no sistema imunológico, em processo inflamatório também, porque como uma célula tem lise, você tem toda uma liberação de vários fatores que vão atrair várias quimiocinas, citocinas e vários fatores inflamatórios para aquele local, e, consequentemente, vai tentar combater o vírus.
Com isso, como conclusões dessa parte desse trabalho, nós mostramos, o nosso grupo mostrou que a proteína C interage com a proteína C1q, mudando a resposta imune inata do hospedeiro, inibe a formação do MAC, evitando assim a lise, e ela interage com a proteína vitronectina e o complexo formado, tendo um efeito sinergístico na inibição do MAC. Os níveis altos de vitronectina estão aumentados em pacientes infectados com dengue. A proteína NS1 interage com a proteína C5, C6, C7 e C9, que formam esse MAC, mas não com a proteína C2 e C8. E, além disso, as proteínas NS1 do S9 e do Zika também inibem a polimerização da C9, sendo que esta inibição é maior para a proteína NS1 de Zika vírus. Então, dando continuidade também, tentando entender cada vez mais como é que se dava essa interação e o papel da NS1 no processo inflamatório e também no processo de replicação, nós já vimos identificado no duplo híbrido a interação da proteína NS1 com a proteína ApoA, apolipoproteína A. Essa proteína é a formadora do complexo, da estrutura da estrutura do HDL, né? High Density Lipid Protein. Então, nós fomos fazer o mesmo tipo de estudo, isso foi parte da tese de doutorado do Diego Coelho, em colaboração com o professor Richard Kuhn, aqui da Purdue University, Lafayette, em Indiana, e nós primeiro fomos avaliar como é que se dava a ativação do papel da NS1 na ativação de células de macrofágicas, do macrófago. Nós fizemos esse modelo murino, que foi mais fácil de trabalhar, e essa célula é a RAW264.7. Então, a primeira coisa que nós observamos é que, à medida que a NS1 tem a sua concentração aumentada, você tem um aumento de lipid raft na membrana, que foi identificado pela interação com a coleotoxina B, que é marcada com FTC, que é fluorescente, e a gente sabe na literatura que a coleotoxina B, que nós vamos chamar aqui de CTB, interage com o lipid raft. Então, isso é uma forma indireta de a gente identificar que a NS1 estaria aumentando o lipid raft da membrana, com o aumento da sua concentração. Além disso, um outro sinal de ativação de macrófago é a liberação de óxido nitroso. Então, também medimos o óxido nitroso e mostramos aqui claramente que a NS1 tem essa capacidade intrínseca de ativar macrófago. O que nós observamos, então? Que quando nós incubamos a NS1 com a proteína ApoA1, que a gente já sabia que podia interagir, olha o que aconteceu. O complexo inibiu a formação do lipid raft de membrana. E a gente vai ver depois que isso é importante para a recirculação de HDLs, isso tem a ver com em processos inflamatórios também, como a gente já tem dados na literatura. Então, isso daí, mostrando que o complexo diminui a formação de lipid raft. E também, da mesma forma, que o complexo formado entre a proteína ApoA1 com a NS1 também há diminuição de óxido nitroso que é secretado, mostrando também uma inibição da atividade macrofágica. Isso foi confirmado também no experimento em que nós adicionamos, por exemplo, a NS1 com polimixina B, que é ligadora de LPS. Então, poderia dizer, mas a NS1 pode estar com LPS e você pode estar esse efeito inibidor, né, aqui. Então, a gente mostrando aqui que não é isso, né? Quando você tem a NS1, polimixina B, você continua tendo ativação, né, de formação de lipid raft e também de óxido nitroso. E quando a gente coloca um inibidor, esse inibidor LPS-RS é um inibidor do TOL4, do receptor TOL4, que a gente já sabe que é o inibidor de interação que interage com a NS1 e o NS1 ativo, o receptor TOL4, você vê que há uma diminuição aqui, uma inibição, mostrando que a NS1 realmente que a NS1 está realmente ativando a liberação
a formação do lipid raft. E esse mesmo efeito acontece quando você tem aqui a adição desse inibidor, impedindo que a ANS1 interaja com o receptor. A gente mediu também a carga viral, mostrando também que na presença desse inibidor, você também tem uma diminuição da carga viral, mostrando que, na verdade, o vírus provavelmente não penetra, não infecta bem, e você tem uma diminuição do nível de vírus quando você tem uma inibição da interação da NS1 com o receptor TOL4. Isso já tinha sido descrito na literatura, isso aqui só está confirmado. Esse aqui é só um dado. Esse dado aqui também é importante, porque ele mostra o seguinte: quando você também interage NS1, forma um complexo NS1 com APA1, você também tem a diminuição da carga viral. Ou seja, esse dado é importante porque indica que, se a NS1 não interage com o receptor, você tem uma inibição da infecção. Isso é interessante porque isso já tinha sido descrito na literatura, que a NS1 promove, aumenta a infecção. Então, esse dado aqui realmente confirma de que, se você tem, de alguma forma, a inibição da interação da NS1 com o TOL4, você tem uma diminuição da infecção viral. Nós mostramos também com uma precipitação que a NS1 interage com a proteína APA1, mostrando aqui uma coimunoprecipitação, e também por ELISA. Então, são os métodos clássicos de mostrar que tem interação. Uma coisa também importante que nós verificamos que, à medida que aumentava a concentração de APA1 em relação à concentração fixa de NS1, você também diminuía a quantidade de NS1 ligada à membrana, mostrando que, de alguma forma, a APA1 impedia que a NS1 se interagisse com a membrana. Então, esse poderia ser um mecanismo que a gente sabe consequentemente, se diminui a NS1 na membrana, diminui também a infecção. Por isso, é um efeito causa e efeito nesse sentido. Tá? E, ao mesmo tempo, nós mostramos também aqui que, à medida que nós aumentamos a concentração de NS1 em relação à concentração de APA1, você também volta a ter aumento de lipid raft de membrana, mostrando que isso daqui é dose dependente. E aí, uma coisa interessante, que já tinha sido descrito na literatura, que, de alguma forma, o nível de HDL estaria sendo alterado em pacientes infectados com dengue. E aí nós fomos analisar se também tinha, o nível de APA1 também poderia estar alterado. E a gente verificou que, sim, os níveis de APA1 estavam... olha, pacientes saudáveis, pacientes que têm alguma doença, mas não são positivos para dengue, e dengue positivo. Você tem uma queda muito grande de níveis de APA1 na corrente sanguínea, que não está relacionado com a gravidade. Então, dengue grave, não grave, isso não tem muita estatística. E aí foi tentar entender por que essa diminuição é muito grande. E por um incidente de infecção em células GPG2, que é uma célula de hepatócito, nós verificamos que há uma diminuição da expressão de APA1 em relação ao controle interno da GAP, que é o GAP-DH. Então, você tem aqui essa interação. É uma diminuição de APA1 em relação ao DENV2. E, para terminar essa parte, nós mostramos claramente que tinha tido na literatura um dado importante, e o peptídeo mimético, que estava sendo utilizado para a aterosclerose, que é um peptídeo derivado da proteína APA1, que chama peptídeo 4F ou D4F, que seria a forma de aminoácido. Então, nós incubamos a NS1 com concentrações crescentes com esse peptídeo e fomos monitorar a produção de óxido nitroso. Olha que interessante, houve uma queda muito significativa, mostrando que o peptídeo, que já está em fase de clinical trial, inibia a interação da NS1 e inibia também a liberação de óxido nitroso, ativação de macrófago. Então, poderia ser um alvo terapêutico interessante para casos mais graves de dengue. Isso foi também analisado também se havia diminuição de lipid raft de membrana, mostrando que sim, na presença do peptídeo 4F, e também da carga viral nessa presença desse peptídeo. Então, mostrando que esse peptídeo talvez pudesse ter um papel terapêutico relevante. Inclusive, meu aluno vai agora num programa PRINT para o laboratório da professora Eva Harris para poder justamente dar continuidade nesses estudos. Então, como conclusão da parte de trabalho,
A NS1, mostrei que a NS1 interage com a proteína APA1, principal componente do HDL, cujos baixos níveis são relacionados com a dengue grave. A NS1 aumenta os lipid-raft, favorecendo a infecção pelo dengue, e a adição de APA1 purificada em células de cultura de células promove a depressão de lipid-raft e inibição de infecção por dengue. A APA1 é capaz de neutralizar a ativação celular induzida por NS1, protegendo a célula de processo inflamatório. A expressão da APA1 no fígado é regulada negativamente durante a infecção por dengue, e isso pode ser uma causa de baixos níveis de HDL e colesterol no soro de pacientes com dengue. E o peptídeo mimético, APA1, que foi desenvolvido, né, para tratamento de aterosclerose, também é capaz de regular níveis de lipídios de membrana de forma a controlar a infecção por vírus. Um outro trabalho que nós identificamos foi de interação, foi com a proteína HPDH. Foi uma descoberta que a gente teve fazendo um experimento de imunoprecipitação com extratos de uma célula infectada com dengue, e nós conseguimos identificar um peptídeo que fazia parte da proteína HPDH. Como nós sabemos, a proteína HPDH é uma proteína importante, todo mundo conhece ela, que é uma proteína da via glicolítica. Ela converte glicerol 3-fosfato em glicerato 1,3-bifosfato, é uma reação reversível, mas a gente sabe hoje em dia que ela tem vários papéis, não só para além da via glicolítica, mas também, inclusive, ativando a apoptose, indo para o núcleo, fazendo regulação, reparo de DNA, ativando reparo de DNA, regulação transcricional. Então, ela tem vários papéis, outros também nucleares. E aí a gente foi tentar entender se a NS1 também poderia estar realmente interagindo com o HPDH, como a gente já havia identificado nesse experimento com imunoprecipitação. E a gente viu que já tinha na literatura de descrição de interação de várias proteínas de vírus e proteínas de vírus e RNA de vírus interagindo com a proteína HPDH, inclusive das cefalites japonesas, que pertence à família Flaviviridae também. Há vírus da hepatite B, vírus da hepatite C, então havia um precedente de possibilidade de interação da proteína NS1 com a HPDH. Então, o que nós verificamos aqui foi que, por Elisa, que há uma interação, sim, da NS1 com o HPDH, e que essa interação eleva a atividade da HAP. Então, a gente mediu a atividade da interação da formação glicolítica da GAP, né? Formação de glicerol de 3-fosfato, e medimos a atividade em concentrações crescentes da NS1, mostrando que a NS1 ativava a GAP. Nós fizemos experimentos de imunolocalização, marcando a HPDH em vermelho aqui, NS1 em verde, o núcleo em azul, células infectadas ou transfectadas com NS1, e mostramos claramente que havia uma imunolocalização, tanto células infectadas como células transfectadas com o gene NS1. Um outro dado importante foi que nós observamos que em células infectadas com dengue, você tinha um aumento de HPDH nas primeiras 24 horas, mas depois caía ao longo do tempo, mostrando que havia um processo temporal em relação a essa remodulação. Neste caso, na célula transfectada com NS1, você também tinha um aumento de NS1 no primeiras 24 horas, mas depois de 48 horas você não tem essa diferença, já não é mais significativo, mas já há uma queda. E nós verificamos que o que acontecia é que havia aqui, olha, uma diminuição como a gente sabe que a NS1 é secretada, então você tem aqui um Western blot da proteína secretada, você tem um aumento dela secretada e você tem uma diminuição dela intracelular. E, consequentemente, isso pode explicar por que você tem uma diminuição da atividade, porque você tem menos proteínas dentro da célula do que fora, porque ela é secretada. E isso foi uma nossa explicação, que acabou levando uma publicação no Adenovirose, que a gente mostrou pela primeira vez o papel intracelular no metabolismo, regulando a atividade de HPDH pela NS1. É a mesma coisa acontecendo na célula transfectada. Nós também fizemos a modelagem da interação da NS1, que está aqui em azul, com a proteína HPDH. Isso foi feito pela agora é professora Emanuela
Leal e o professor Paulo Bis, e aqui mostrando a interação naquela asa, o Batwing, com a proteína HPDH, e aqui está o sítio de atividade dela, mostrando que estão próximos, podendo estar modulando essa atividade, e, consequentemente, você não tem bloqueio, não está impedindo. Então, esse modelo é bem plausível. Então, a gente conseguiu propor um modelo de interação. Então, para concluir esse trabalho, nós mostramos que a NS1 altera o metabolismo hepático ao interagir com a enzima HPDH. A NS1 aumenta a atividade da HPDH. A gente não mediu, não conseguimos observar mudança significativa nas atividades de outras enzimas da via glicolítica, a gente mediu em células de hepatócitos, de expressão do NS1, que havia aumento da via glicolítica promovida pela NS1 de DENV2, e esse foi o primeiro trabalho na literatura mostrando o papel intracelular da infecção viral, da NS1 na infecção viral, além do próprio papel da replicação. Então, mudando um pouco, saindo um pouco da NS1, nós realizamos também a mesma estratégia para a proteína NS3, que nós já tínhamos no laboratório, expressado purificado para outros fins, porque, como ela tem atividade biológica, nós temos uma linha, até há pouco tempo, de busca de inibidores, não só da atividade proteásica, como a helicase. Então, tem vários artigos nessa linha, colaboração com professores da UF, professores da UFRJ, em que nós identificamos vários inibidores dessas atividades, mas também tivemos interesse em tentar entender descobrir os parceiros de interação da proteína NS3, porque, como eu disse, são 7 proteínas não estruturais, sendo 3 delas solúveis, mais solúveis. A NS1, a NS3 e a NS5. Então, são bastante. E sendo a NS3 e a NS5 que tem atividade reconhecidamente, atividade biológica. Então, nós fizemos a mesma estratégia, fizemos duplo híbrido, começamos a caracterizar algumas dessas proteínas. Então, como eu já disse anteriormente, a NS3 possui 2 domínios, um domínio N-terminal com atividade proteásica e um C-terminal com atividade helicásica, NTPásica e RTPásica, que são fundamentais para a replicação. Ela forma um complexo com a NS2B, e esse complexo exacerba a atividade proteásica. Ambas as atividades NTPásica e helicásica da NS3 são estimuladas pela interação com a NS5, e aí você forma um complexo de replicação, um heterodímero importante da NS3 e NS5. Porque a NS5 polimeriza, a NS3 vai ali para abrir a dupla fita e fazer com que as bases fiquem expostas para fazer a replicação. Então, a NS3, a NS1 e a fita dupla de RNA formam um complexo de replicação, isso é interessantíssimo, né, nesse processo, e a NS3 também é requerida para a formação do vírus. Então, fizemos duplo híbrido, identificamos várias proteínas de interação, e a HPDH também apareceu. E aí a gente ficou assim, mas interage com a NS1, interage com a HPDH, e a NS3 também interage com a HPDH. Então, como está acontecendo isso? Então, fomos caracterizar. Fizemos também todo esse sistema de ELISA. Então, como eu falei, nós tínhamos as proteínas e os domínios isolados. Então, já tínhamos a proteína íntegra, o domínio proteásico e o domínio helicásico. E a gente observou que tanto a proteína íntegra como os seus domínios interagem com a HPDH. Essa interação é uma interação relativamente forte, com uma constante de afinidade de 0,31 micromolar, poucos micromolares. A gente foi medir isso com técnica de SPR. Tanto a proteína íntegra como os seus domínios interagem com a proteína HPDH. Fomos medir também se a NS3 também mudava a atividade de HPDH. E aí foi a nossa surpresa, que, à medida que você tinha aumento da concentração de NS3, você tinha uma diminuição da atividade de HPDH, ou seja, ele modulava a atividade, a NS1 aumentava, a NS3 diminuía a atividade de HPDH, isso in vitro, só colocando as duas proteínas. Tanto a proteína íntegra tinha esse efeito, como a proteína a helicase. A proteína protease não tinha esse efeito de inibição. Ela interagia, mas não inibia. E, como a NS3 tem atividade biológica, uma atividade enzimática, e, como eu falei, a MATPase, a RTPase, e a gente foi analisar
se a HAP também modulava a atividade NS3, e a gente viu que sim. Então, à medida que tinha aumento da concentração de HAP-DH, nós tínhamos aumento da atividade ATPásica da NS3. Então, uma estava modulando a atividade da outra. A NS3 negativamente, a atividade da HAP, e a HAP aumentando a atividade ATPásica, tanto da proteína íntegra como proteína com domínio helicase. Nós fomos avaliar isso em paciente, em tecidos de paciente, ver se elas estavam colocalizando. Isso foi feito um trabalho em colaboração com o nosso Marciano Paz, infelizmente veio a falecer por causa de Covid recentemente, mas foi um colaborador muito ativo, né, nas minhas linhas de pesquisa, né? Então, esse trabalho foi decorrência dos seus estudos, e mostrando aqui claramente, ele mostrando aqui pacientes saudáveis, as células de Kupffer essas estruturas, né, que aparecem aqui, e pacientes infectados com Denver, ele mostrando claramente uma lesão nesses tecidos. Esses foram casos fatais. E quando fomos analisar essas regiões, marcando tanto a NS3 como a HAP-DH, nós mostramos aqui, olha, uma colocalização significativa em amarelo, mostrando que elas estavam colocalizando, estava aumentado, mostrando que realmente tem paciente, você tinha um aumento da atividade de uma interação da NS3 com a HAP-DH. E aí fomos avaliar também durante a infecção, né? Porque isso eu tinha mostrado in vitro, vamos durante a infecção. O que nós observamos? Que após 48 horas de células infectadas, nós tínhamos uma diminuição da atividade HAP-DH, que a gente viu lá que realmente na NS1 também há uma diminuição quando a célula está infectada. Então, e aí a gente não tem como saber se é o efeito da NS1 ou da NS3. Sendo que em 24 horas a gente sabe que a NS1 aumenta a atividade, mas em 48 horas não. Então, você tem uma diminuição, tanto em células infectadas quanto são células transfectadas com plasmídio contendo o gene da NS3. O que nós observamos é que, como há aumento da secreção da NS1, né, e permanência da concentração da NS3, o que nós observamos é que parece que com esse balanço, né, essa mudança da razão de quantidade de NS1 e NS3 em função do tempo, você leva essa variação de atividade. Provavelmente, no início, ao aumento da atividade DH, para você ter um aumento da atividade glicolítica, porque o vírus está se replicando, e aí, como você tem uma quantidade maior de NS1 intracelular, isso fica mais preponderante, mas à medida que a NS1 é secretada, isso acontece bastante em 48 horas, você diminui esse efeito e você passa a ter a predominância do efeito da NS1, da NS3 sobre a atividade HAP-DH, e aí você passa a diminuir essa atividade HAP-DH. Por quê? Porque se a gente olhar na via glicolítica, nós sabemos que se você interrompe essa via, diminuindo, por exemplo, a atividade HAP-DH, você começa a ter um bloqueio e um acúmulo de metabólitos que está acima da via. E um desses bloqueios é o de hidroxicetona fosfato, que pode ser desviado para a formação de lipídios, que são importantíssimos, como a gente sabe, para a formação de lipid raft, para a formação de mais partículas virais. Então, o vírus precisa dessa modulação na membrana e precisa de formação de mais lipídio. Então, você desvia a rota de metabólitos da rota da via glicolítica para a formação de lipídios, que são importantes para a evasão do vírus, né, liberação do vírus e formação de mais partículas virais. Então, uma explicação poderia ser essa: diminuição. No início da infecção, aumenta a via glicolítica para você poder produzir mais metabólito, e depois você começa a ter diminuição para você ter, na etapa seguinte, mais formação de outros metabólitos que são importantes para a liberação do vírus para infectar novas células. Então, essa foi a nossa justificativa por essa modulação. Então, como conclusões desse trabalho, nós podemos dizer que a NS1 interage diretamente com a HAP-DH, diminuindo a atividade dessa enzima, regulando o metabolismo dos hepatócitos. Por outro lado, a HAP-DH aumenta a atividade ATPásica da NS3. O complexo NS3-HAP-DH parece aumentar com o tempo a síntese de lipídios de membrana, que são cruciais para a replicação do vírus.
Deixa eu ver. Cris, quanto tempo mais eu tenho? Eu já passei, né? Já tem 1 hora, né? Você já passou um pouquinho, Tá. mas você... Então, eu vou só falar, vou só falar rapidamente do, do, pa- Certo, certo. do papel, que eu não falei na minha promoção para memorial, porque por causa do tempo, é o papel da HMG. É uma proteína que a gente descobriu, foi uma coisa muito interessante, a proteína chama High Mobility Group, e a gente tinha um trabalho em paralelo da parte de diagnóstico, e a gente havia descrito na literatura que a HM1, a HMGB1 é uma proteína nuclear, ela é mais abundante depois das histonas, só que já foi verificado que ela é secretada quando você tem processo inflamatório, e ela foi considerada uma alarmina. E aí a gente conseguiu, em soro de paciente, mostrar que há aumento significativo de HMGB1. E, com isso, nós começamos a explorar e verificamos que esse aumento é significativo nos 3 primeiros dias da infecção e que depois, com no passar do tempo, há uma diminuição, principalmente no primeiro dia e segundo dia. Isso acontece tanto em infecções primárias quanto em infecções secundárias, mas somente nos primeiros 3 dias. O que nos levou a propor a HMGB1 como um biomarcador secundário de infecção, porque ela poderia ser diagnosticada nos 3 primeiros dias como um marcador auxiliar, porque muitas vezes, por exemplo, a NS1 é um marcador importante. Só que, como eu falei, ela forma um imunocomplexo. Quando você tem uma infecção secundária, que é muito comum no dengue, porque, na verdade, você tem 4 sorotipos, você já tendo o anticorpos ali, por causa da primeira infecção, você não consegue detectar NS1 porque ela está formando imunocomplexo com esses anticorpos já da infecção anterior. Então, você tem os testes diagnósticos são negativos quando você identifica NS1. E, no caso, o HMG poderia ser uma alternativa, mostrando que é um aumento da infecção. Então, a gente mostrou isso tanto é, é, que em pacientes, né, aqui mostrando aqui tanto pacientes saudáveis como pacientes com dengue, né, mostrando que há uma diferença, e somente nos 3 primeiros dias, tá? Isso daí é significativo nos 3 primeiros dias. Nós já mostramos aqui nesse gráfico pacientes nos 3 primeiros dias tem significativo. Quando o paciente que tem quadros parecidos com dengue ele não aumenta, e em pacientes que tinham suspeitas de dengue, mas não tinham diagnóstico fechado, nós conseguimos mostrar que realmente ele poderia ser utilizado como biomarcador, mostrando aqui que era significativo em relação a pacientes saudáveis, mostrando que detecção da NS1 poderia ser uma alternativa, né? Isso principalmente feito nos 3 primeiros dias, que é significativo. Então, com isso, nós conseguimos mostrar que a HMG poderia ser um marcador. E aí, um trabalho também com o Marciano, a gente também mostrou a HMG em fatos, aumento da participação da HMG-B1 em casos fatais de dengue. Então, aqui nós temos o fígado, né, pulmão e coração, aqui os casos controles, quando a marcação de HMG-B1 nas células, né, que são bastante afetadas quando tem infecção, e a marcação do aumento da HMG-B1. Então, mostrando que ela também está entrando um papel importante dentro de casos fatais. Então, a gente mostrou isso não só no diagnóstico, como também na patogênese da dengue. Ele fez esse estudo em vários órgãos, mostrando que havia aumento de HMG-B1. Então, aqui foram 4 casos de pacientes fatais e também em vários tecidos, mostrando que havia um aumento também de HMG-B1. Então, com a conclusão desse trabalho, nós demonstramos o papel da HMG-B1 humana como biomarcador auxiliar para diagnóstico. A concentração de HMG-B1 em pacientes infectados com dengue foi significativamente maior do que em pacientes saudáveis. Os seus níveis atingiram a concentração mais alta no primeiro dia, após o início dos sintomas, diminuiu ao longo do curso da infecção. Os níveis de HMG-B1 se correlacionavam com a patogênese da dengue, especificamente com sintomas clínicos de infecção secundária, implicando num papel pró-inflamatório, né, para HMG-B1 em infecção por dengue, isso já sabia, é uma alarmina.
E sugerimos, então, a possibilidade de usar essa molécula endógena como biomarcador auxiliar para auxiliar na detecção por dengue, né? E propusemos também que a HMG1 pode promover ou sustentar a inflamação em casos severos de dengue. Porque aí o que acontece? Se a gente sabe disso, a gente pode tentar tratar o paciente com anticorpos anti-HMGB1, com alguma droga, para diminuir a resposta inflamatória. Então, acho que também esse trabalho também foi muito interessante do meu laboratório. Então, eu gostaria de agradecer às agências de fomento da FAPERJ, a PIO, que me financiou no início, da primeira bolsa, a TWAS, CNPq, CEGEP, FINEP e OMS, e também os meus colaboradores desses vários trabalhos aqui que eu demonstrei, né, tanto da UFRJ como também os externos, o grupo do laboratório. E agradecer a atenção de todos, né? Estou aberto às perguntas. Muito obrigado a todos. Obrigada, Ronaldo. Nossa, é muito trabalho que você tem, é muito interessante essa coisa que você joga em cima essa tensão que você bota em cima desse vírus, né? E eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Aí, Stênio, tem alguém com perguntas no chat? Bom, enquanto eles não têm, eu tenho aqui. Né? Bom, quando eu estou falando, eu acho super interessante. Pode tirar para a gente? Posso. Que aí fica mais fácil olhar aqui, todo mundo. O que eu acho super interessante aqui, eu fiz umas anotações aqui, né? Dentro dessas proteínas todas que você hierarquizou e que faz a gente aprender tanto aí sobre a infecção da dengue, quais as que você colocaria assim como maior atenção para uma possível vacina? Você acha que é possível, a partir delas, a gente ter uma vacina? Então, isso já a nossa história toda começou também um pouco com o trabalho com a doutorada Alves, que ela é especialista na parte de vacina. Já trabalha com vacina de DNA de NS1 e NS3. A NS1 é altamente imunogênica e, assim, seria um alvo muito, muito bom para ser uma vacina. O problema é que, como a gente viu, ela também tem vários papéis dentro do sistema imunológico, ativando inflamação, ativando o sistema complemento. Então, ela também tem um papel importante na patogênese, e aí ela tem esse papel duro. Por isso que algumas pessoas, alguns grupos, algumas empresas tentaram trabalhar com partes dela, tentam diminuir, separar, desagregar essas duas funções, mas até hoje não saiu. Em relação à vacina, o que as pessoas costumam utilizar são as proteínas de envelope, que são que têm vários epítopos, né, que são reconhecidos e são também imunogênicas. O grande problema, no caso de dengue, e que já se teve uma vacina, eu não falei nada de vacina, porque senão ia ficar mais tempo ainda, mas teve até uma vacina que estava sendo testada na Indonésia, não sei se foi foi Indonésia, foi na Indonésia, que ela simplesmente era uma vacina, ela só não foi Pasteur, ela era, a princípio, tetravalente, porque na verdade, você tem que ter uma vacina que proteja o paciente contra a infecção de 4 sorotipos, né? Então, como eu falei, a dengue é 1, 2, 3 e 4. E a infecção quando você tem a infecção por um sorotipo, isso não e esse é um problema da dengue, você não gera anticorpos neutralizantes que impeçam a infecção pelo outro sorotipo. E a pior, esse anticorpo não neutralizante interage com o vírus e formando, né, esse complexo, por não ser neutralizante, e ele ter essa região FC, ativa receptores da superfície, né, de macrófago, que tem o receptor para a cauda FC, e facilita a entrada de mais vírus na célula, ou seja, o anticorpo
de uma infecção anterior, não só não neutraliza, que se ele neutralizasse, teríamos resolvido esse problema, né? Porque aí teria uma vacina para todos os sorotipos, né? E provavelmente contra a febre amarela, contra a Zika, tudo junto, mas ele, como não neutraliza, ele na verdade, forma esse complexo desse vírus com esses anticorpos na superfície, as perninhas FCs todas ali, aquilo ali é reconhecido pelo receptor, né, de superfície dos macrófagos, então ele capta mais ainda vírus. E aí a resposta é maior ainda, que é o chamamos de Antibody Dependent Enhancement, que é o ADE. Então, o que acontece no caso da vacina? A vacina precisa proteger com o mesmo nível de proteção, todas elas, para todos os sorotipos, e a mesma tempo de duração. Não pode ser uma vacina que proteja por 10 anos, assim, contra a dengue 2, vai 10 anos, e a outra vai proteger por 20 anos. Porque se você tiver uma outra infecção, você não vai estar protegido, e aí não vai estar neutralizando, e aí você vai ter uma exacerbação das suas respostas. E tem que ter o mesmo nível de neutralização, de proteção. O que aconteceu foi a Sanofi tinha uma vacina de uns vírus modificados, vírus inativados, uma quimera, com várias partes dos 4 sorotipos, e foi dada lá. O que aconteceu? Crianças começaram a morrer, porque não tinham nunca contato com nenhum tipo de vírus. Morreram, teve que ser recolhido, foi um escândalo, né? E aí retrocedeu. Então, foi mais adiante. Então, assim, uma vacina para dengue, pode ser que agora com o RNA, a vacina de RNA, pode ser que a gente tenha um breakthrough nesse sentido. Mas as vacinas típicas, mais clássicas, é muito difícil. Agora, de chikungunya, que eu não falei, porque a gente tem toda uma linha de chikungunya, a gente não trabalha com vacina, mas tem de chikungunya, já tem a vacina, o próprio Oxford fez. Só que o problema todo é que, economicamente, não seria viável, teria que produzir. Quem sabe agora a Fiocruz, com uma planta de adenovírus, ela venha fazer isso. Seria Né? bom. E a mesma coisa de Zika. Então, o problema todo é que esses flavírus, dependendo eles têm resposta cruzada e os anticorpos não neutralizam. Então, é realmente complexo uma Por isso que é questão de tão vacina. importante, são tão importantes esses inibidores que você colocou. E ele funciona para todos os tipos? A gente testou os inibidores, a gente testou, eu também não falei aqui, nos inibidores, a gente testou basicamente para dengue 2. A gente acredita que todos eles tenham efeito nos outros sorotipos também. A gente trabalhou mais com o dengue 2. Mas a gente também não encontrou nenhum inibidor que faça assim, vale a pena investir assim, a fundo. Então, é pouco micromolar. E como são atividades por exemplo, a NS3, atividade proteásica, é protease. Então, teria que ser super específico, porque protease é tudo da nossa, tudo nossas células. Mas o alvo principal é a polimerase, porque essa é uma atividade que nosso organismo não possui. A gente uma RNA polimerase dependente de RNA. Então, ela é o alvo. E, por exemplo, no caso do HCV, o sulfosbuvir é contra a RNA polimerase do HCV. Ele tem um efeito na dengue, mas não é tão significativo. Mas por isso que ele foi, assim, foi uma droga, assim, foi uma descoberta muito importante. Só que acontece, dengue, flavivírus são doenças agudas. Tirando o Zika, que agora é um caso à parte, mas também é você tem um efeito ali, depois vai embora, né? Você fica com efeito. No caso do HCV, não, é uma doença lenta, é uma doença que você tem, que vai aparecer 20 anos depois, então você faz sentido ter um tratamento terapêutico com droga, né? No caso da fase aguda, quando você vai realmente descobrir que está com dengue, você vai ter que tratar não a dengue, mas as consequências da dengue. Que é a mesma coisa que o SARS-CoV, assim, é muito parecido. Você, na verdade, o grande
problema do Covid não é a virose em si, é As consequência consequências que dela. você tem da virose, que é resposta inflamatória, sistema imunológico ativado, e aí você tem o cytokine storm, que é a mesma coisa que de dengue. Então, se você consegue controlar esses sintomas, em geral, você consegue controlar a, é, a gravidade, né? Por exemplo, eu descobri que eu tive Covid porque o meu aluno teve, eu tive contato com ele, fiz o teste. Eu não tive sintomas, mas minha esposa é médica, ela falou, não quis saber. Você entra agora num corticoide. E eu entrei, não tive sintoma nenhum. Então, fiquei 25 dias com positivo estando positivo, né? Estava testando lá no fundão. Então, quer dizer, assim, eu segurei os sintomas. Então, é isso que nesse caso. Só que muitas vezes o problema do paciente, muitos pacientes não conseguem, não tem essa assistência, não tem esse cuidado, e aí às vezes pode ir para o agravamento, né? Então, o ideal seria realmente tentar ter alguma coisa, a vacina seria o ideal. É verdade. Mencalha tinha uma pergunta, por favor. Sim. Oi, Ronaldo, tudo bem? Obrigado pela excelente palestra. Essa gama de resultados que você tem é muito interessante aí para a gente, né, para os alunos. Bem bacana. Parabéns mesmo por toda essa aula, essa aula palestra para a gente foi maravilhosa. Tá, eu levantei a mão justamente quando a Teresa falou de vacina e vocês adentraram também depois na questão de inibidores. Não ia comentar isso, né? Mas aí a discussão foi para esse lado. Já que você tem a estrutura da NBS1, né, os domínios ali de interação com as outras proteínas, de repente, por docking, né, dá para fazer alguns busca de inibidores ou sintetizar inibidores que vão ser principais com um determinado domínio e você inativar somente uma interação, né, dessas. Então, a gente está indo nesse sentido com a ida do Pedro para a Eva. A Eva Harris é a referência mundial de arbovirologia, tem, assim, em Berkeley, aqui Califórnia, em Berkeley, e ele está indo para justamente avaliar em vivo, né? Porque é difícil ter modelo, ela tem modelos, né, de animal. Então, ele vai para lá para justamente trabalhar, além de várias coisas, né, coisas que ela tem interesse, mas tentar usar esse peptídeo, né, que já está em teste clínico, como uma potencial alvo terapêutico para dengue. No caso, justamente tentando impedir essa interação. E aí, se você diminui a resposta inflamatória, que a gente estaria fazendo justamente isso, tentar diminuir esse efeito, essa consequência da infecção. O que acontece, que eu não falei, tem toda uma parte que acontece, que você tem, no caso da NS1, você tem a liberação do cytokine storm, que é a liberação da tempestade de citocinas, e isso é um problema muito grave. E é isso uma das consequências do agravamento. Então, se você tem, de alguma forma, uma forma de você diminuir essa ativação dessas citocinas, você vai, de certa forma, diminuir e passar por uma dengue, uma virose típica, né? A gente está tendo agora. Com a vacina, a gente não tem a prevenção de Covid, mas hoje em dia quem pega tem sintomas muito mais leves. Então, quer dizer, você tem a ideia seria essa. Então, seria nesse sentido. E como eu falei, droga, inibidores, só se tivesse um inibidor muito potente para a NS5 e que tivesse ser dado de imediato, porque nos 3 primeiros dias, nos 4, né, os 4, 5 primeiros dias, o problema todo, até você, no Brasil, até você chegar no hospital e identificar que é dengue, né? Leva um tempo. Aí você já está quase numa fase que aí você vai comprar um remédio que
vai ser caro, porque se for uma droga potente, as empresas não vão vender isso por um preço barato. Então, a maior parte da população vai pensar 2 vezes e vai comprar ou não, porque vai ficar assim, entendeu? Não sei se vou ficar, não vou ficar. Então, o importante é você ter algum tipo de terapêutica para aqueles pacientes que já começam a ter sinais graves, os sinais de alarme, né? Porque, como eu falei que a OMS separou agora, porque antigamente falava dengue hemorrágica, síndrome de choque da dengue, mas hoje em dia, dengue com sinais, sem sinais. Quando já está nessa condição de com sinais, aí você estaria com uma terapêutica para essas pessoas, para não chegar a um dengue grave. Entende? E aí seria uma coisa mais hospitalar. Então, acredito que seria uma possibilidade. Então, de repente, por exemplo, o peptídeo 4F poderia ser alguma coisa nesse sentido. Então, vamos ver. Para poder ter nessa visão. Porque são doenças de fase aguda, não são doenças... É complicado, até você chegar ao teu diagnóstico, né? Quando chega ao diagnóstico, exatamente. já passou a fase aguda, né? Exatamente. Bom, Ronaldo, a gente infelizmente vai ter que encerrar aqui, porque o pessoal está com aula, e daqui a pouco, mas olha, foi um prazer, pode deixar que a gente volta com outros vírus aí para você falar mais para a gente. Muito obrigada pelo seu tempo, uma boa estadia na Califórnia. Quando é que você volta? Então, eu devo voltar agora, dia 17 de agosto, vou ficar um mês. Então, a gente deve ficar um pouquinho mais, porque a minha esposa foi contratada recentemente para ficar um pouco mais como pós-doc aqui. E aí eu vou ficar acompanhando ela. Aí o Alisson também quer que eu fique mais tempo para poder terminar as coisas. Depois você vai falar sobre os seus organoides aí, Os tá? organoides. Pode deixar. Porque senão, então, o que aconteceu? Rapidamente, então, o laboratório que trabalha com organoide, então, quando eu cheguei, eu tive que montar tudo do zero, porque com a pandemia tudo se desmontou no sentido de trabalhar com vírus, eles trabalham com outras coisas. Então, levou um tempo. Então, agora que eu estou conseguindo obter as amostras para poder fazer o metabolômetro. A gente fez há pouco tempo, agora estou analisando, então, ficar um pouco mais vai dar tempo de concluir, fazer esse trabalho. Vai ser proveitoso, né, Ronaldo? Manda um abraço para sua esposa também, que é uma graça de pessoa. Muito obrigada, Ronaldo. Obrigada a todos e até semana que vem, né? Para a nossa quarta-feira ao meio-dia. Tchau, tchau para todos. Tchau, Cris. Obrigado pelo convite. Tchau. Obrigada a você, Ronaldo.